Ok. Sim, então vamos começar a leitura do livro. Continuar, na verdade, essa leitura do Centro Sentimos Leveza. Eu não consigo ouvir a Betinha. Eu só estou ouvindo você, Mari. Mas vamos lá. Bom, eu começo aqui pela exigência? Sim. Então, vamos lá. A exigência. Na terra de Arão, lá onde é hoje a Síria, vivia antigamente um general estimado e apreciado por seu rei. Tornara-se famoso por sua força e coragem. Porém, acometido por uma grave doença, estava impedido de manter contato com outras pessoas, inclusive com sua esposa. Ele tinha lepra. Soube, através de uma escrava, que no país dela havia um homem que sabia curar sua doença. Então, formou uma grande comitiva, tomou 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 trajes festivos e ainda uma carta de recomendação de seu rei. E pôs-se a caminho. Depois de longa marcha e alguns desvios, chegou à casa onde morava o curandeiro e pediu, em alta voz, permissão para entrar. Ali se postou, com sua comitiva e todos os seus tesouros, e aguardou, com a carta de recomendação do rei nas mãos. Mas ninguém tomou conhecimento dele. Já estava um tanto impaciente, nervoso, quando uma porta se abriu. Um criado se aproximou e lhe disse: Meu senhor manda dizer, lava-te no Rio Jordão e ficarás curado. Com isso, o general se sentiu ridicularizado e escarnecido. O quê? Disse ele. Esse sujeito é mesmo curandeiro? Ele deveria, pelo menos, vir pessoalmente ao meu encontro, invocar seu Deus, iniciar um longo ritual e tocar com sua mão cada ferida de minha pele. Isso talvez me tivesse ajudado. E agora? Ainda preciso me lavar nesse Jordão. E, enraivecido, virou as costas e retomou o caminho de volta. Esse é o fim real da história. Porém, como é apenas uma fábula, ele ainda tem um desfecho feliz. Quando o general já fizera um dia de caminho de volta, seus criados vieram ter com ele à noite e, com bons modos, lhe disseram: Querido pai, se esse curandeiro tivesse exigido de ti algo fora do comum, por exemplo, que embarcasses no navio, viajasses para terras distantes, adorasses deuses alheios, lesses por anos a fio apenas os próprios pensamentos, e com isso se dissipasse tua fortuna, tu certamente o teria feito. Porém, agora ele exigiu de ti algo totalmente comum, e ele se deixou convencer. Indisposto e de mau humor, foi ao Jordão, lavou-se a contragosto na água, e aconteceu um milagre. Quando voltou para casa, sua mulher quis saber o que acontecera. Aham, disse ele, fiquei curado. Só isso. Continua a ler, Maria? Sim, continue. Quem começa a discernir entre as histórias que ouve, não se deixe iludir com facilidade por sua beleza aparente. Ele examina diante de uma instância interior que sabe mais do que as palavras dizem. Se o que ele ouve e sente lhe dá força, o incentiva, alimenta, equilibra e torna-o capaz de agir, ou se, ao contrário, o enfraquece, limita, desequilibra e paralisa. Aquilo que realmente ajuda ultrapassa, às vezes, os limites habituais e encerra em si o risco do fracasso e da culpa. Continua, Maria? Sim, continue. Pode continuar. Ajuda. Alguém sai de casa, abre caminho no mercado através da multidão, segue pela estreita travessa, alcança a rua de acesso e o cruzamento. De repente, range freios. Um ônibus derrapa, pessoas gritam e ouve-se o estrondo de uma batida.
Ele já não sabe mais o que se passa consigo. Foge dali e volta, com a rapidez que os pés lhe permitem. Primeiro pela rua de acesso, depois pela estreita travessa, abre caminho pelo mercado, apinhado, chega em sua casa, precipita-se pelo portão externo e o fecha atrás de si. Galga as escadas até o seu apartamento, fecha as portas atrás de si, precipita-se pelo corredor até chegar ao último quarto vazio, fecha a porta atrás de si e respira. Lá está ele agora, refugiado, recluso e só. O choque ainda está tão presente em seus membros que ele não ouça mover-se. Então espera. Na manhã seguinte, sua namorada dá por sua falta. Na manhã seguinte, a namorada dá por sua falta. Pega o telefone, tenta chamá-lo. Ninguém atende. Vá às pressas à casa dele. Toca a campainha no portão da entrada, mas ninguém responde. Procura a polícia, pede ajuda. Retorna com 2 funcionários. Abre primeiro o portão externo. Sobe as escadas até a porta do apartamento. Abre-na. Precipitam-se pelo corredor até o último quarto. Batem. Espera um momento. Abrem também a porta do quarto e encontram o rapaz, totalmente rígido. A namorada agradece aos 2 ajudantes e pede que se retirem. Espera um pouco. Percebe que ainda não pode fazer nada. Promete voltar na manhã seguinte e vai embora. Na manhã seguinte, encontra aberto o portão externo, mas o apartamento ainda está fechado. Abre a porta, avança até o último quarto, abre-o também e encontra seu amigo. Como ele nada diz, ela lhe conta o que experimentou no caminho. Como o sol apareceu entre as nuvens, os pássaros gorjeavam nas árvores, as crianças jogavam bola e a cidade ressoava em seu ritmo normal. Percebe que, ainda desta vez, nada pode fazer. Promete voltar na manhã seguinte e vai embora. Na manhã seguinte, encontra abertos tanto o portão externo quanto a porta do apartamento. Vai até o último quarto, abre-o e encontra seu namorado, que continua rígido. Espera um pouco e lhe fala de suas impressões à noite no circo, da movimentação colorida que lá reinava, da marcha alegre, da atmosfera vibrante, do suspense quando chegaram os leões e do alívio geral quando tudo saiu bem. Falou também das graças do palhaço, dos cavalos enfeitados com flores brancas, da multidão entusiasmada. Ao terminar, promete: amanhã voltarei. Na manhã seguinte, até mesmo a porta do quarto... Não, na manhã seguinte, até mesmo a porta do quarto estava aberta, mas ninguém aparece. Então, o homem assustado não se contém por mais tempo dentro de casa. Fecha a porta atrás de si. Fecha também a porta do apartamento. Atravessa o portão externo e sai para o ar livre. Abre caminho atrás da multidão no mercado e continua através da estreita travessa. Alcança a rua de acesso, atravessa o cruzamento e vai resoludamente em busca de sua namorada. Algumas histórias nos tocam e, por um momento, podem parecer que a morte e a separação foram revogadas. Quando as ouvimos, elas nos trazem alívio. Como um copo de vinho à noite nos faz dormir melhor. Mas de manhã nos levantamos e vamos trabalhar. Alguns, porém, depois de tomarem o vinho, continuam deitados e precisam de uma pessoa que os desperte. Ela lhes conta essas histórias de um modo um tanto diferente e transforma o doce veneno num contraveneno. Então, às vezes, eles despertam e talvez se livrem do feitiço. Uau! São histórias profundas. E essas histórias estão falando das nossas vidas. Quando ele fala da exigência sobre a lepra,
e a falta da humildade, há que olhar para as nossas vidas quando nos impacientamos diante daquilo que a gente não pode resolver. Então, Humberto utiliza dessas histórias como uma grande metáfora para que a gente possa fazer a grande meditação das nossas vidas. Então, ele fala algo muito importante, que é o trânsito que nós vivemos. A vida emerge de algum lugar e submerge também. Então, de onde a vida emerge, ela submerge. Estamos nesse trânsito e geralmente estamos dentro desse processo de separação. Quando a gente entra em contato com as questões primordiais, nós nos ligamos profundamente à vida. Por isso, quando se fala em morte, a morte geralmente é tão assustadora, que a morte é olhar para o real, olhar para esse além, que nós não sabemos nada. Então, transitar e estar nesse processo separado nos deixa muito inseguros. Quanto mais estivermos ligados às questões vitais, isso nos dá uma abertura maior para que a gente possa estar integralmente presentes na vida. E é esse talvez o despertamento que ele coloque aí. Alguns tomam vinho e dormem, e no outro dia acorda e vai trabalhar, está rincado à vida. Outros precisam que alguém o desperte. Então, o despertamento, muitas vezes, é pelos eventos da vida, pelas circunstâncias que a gente não pode dar conta. Ou a gente não dá conta porque não temos repertório, ou não damos contas pela nossa própria imaturidade. Mas há que despertar com todos os eventos da vida. Então, as dores nos despertam para que a gente não fique voltado simplesmente no doce veneno. Então, como podemos estar completamente voltados para a nossa vida se a gente não estiver na reflexão da própria vida? Então, olhar um pouco para o que nós estamos vivendo, cada um, que a gente possa ver assim, aonde essas histórias metafóricas de Berto, com toda a sua profundidade, elas podem nos levar. Você pode continuar, Mari, um pouco mais? Sim, posso. É o desfecho, né? Desfecho. Um jovem de 20 anos costumava agir como se fosse amigo íntimo da morte, e com isso chocava as pessoas. Contou um amigo a história de seu grande amor, octogenária Maud, com quem queria comemorar o aniversário dela e o noivado de ambos. E como ela, no meio da festa, lhe revelou que tinha tomado veneno e que à meia-noite estaria morta. O amigo refletiu um pouco e depois contou-lhe a seguinte história. Num minúsculo planeta vivia, certa vez, um homenzinho. Como era o único ali, denominou-se príncipe, isto é, o primeiro, o melhor. Além dele, porém, também havia ali uma rosa. Antigamente ela exalava um delicioso perfume, mas agora parecia estar sempre murchando. O pequeno príncipe, que ainda era uma criança, fazia todo o esforço para mantê-la viva. Precisava regá-la durante o dia e protegê-la do frio à noite. Entretanto, quando, por sua vez, desejava algo dela, o que antes, às vezes, era possível, ela lhe mostrava seus espinhos. Como é natural, com o passar dos anos, ele se cansou e resolveu ir embora. Primeiramente, visitou planetas vizinhos
eram pequenos como seu próprio planeta, e seus príncipes eram quase tão excêntricos quanto ele. Nada o reteve lá. Então chegou à bela terra e seu caminho levou a um jardim de rosas. Deviam ser milhares, cada qual mais bela, e o ar estava doce e pesado com seu perfume. Ele jamais sonhara que houvesse tantas rosas, pois só conhecia uma e ficou fascinado com sua doçura e beleza. No meio dessas rosas, porém, foi descoberto por uma esperta raposa, que se apresentou como se fosse tímida. Quando viu que poderia engabelar o homenzinho, disse-lhe: talvez você ache belas todas essas rosas aqui, mas elas nada têm de especial. Crescem espontaneamente, precisam de pouco cuidado. Mas a tua rosa, longuil, essa palavra é difícil de pronunciar, ajuda aí, Maria, longuíqua, é única. Pois é, gente, volte para ela. Então, o pequeno príncipe ficou confuso e triste e tomou o caminho do deserto. Lá encontrou um piloto que tinha feito um pouco de emergência e esperou que lhe fizesse companhia. Mas o homem era um avoado e só buscava diversão. Assim, o pequeno príncipe lhe contou que estava voltando para sua rosa. Logo que anoiteceu, esgueirou-se na direção de uma serpente. Fingiu que ia pisá-la, e então ela o picou. Ele estremeceu e depois ficou imóvel. Assim morreu. Na manhã seguinte, o piloto achou seu cadáver. Espertalhão, pensou ele, e sepultou seu resto na areia. Comentou-se mais tarde que Haroldo não compareceu ao funeral de Malde. Em lugar disso, pela primeira vez, depois de muitos anos, levou rosas ao túmulo de seu pai. Quer comentar alguma coisa, Mari, a respeito disso? Eu conheço a história do Pequeno Príncipe. Eu li o livro e, bom, não imaginava que ele fosse egocêntrico, né? E devido a essa egocentricidade dele, isso levou à morte. Se eu tiver entendido certo, né? Quero fazer dois paralelos, né? Paralelos com a inquietude e o paralelo com o silêncio. Então, que a gente possa estar dando esse mergulho para ver a simbologia da rosa e do espinho, que faz uma grande representação do que é belo, transitório, e daquilo que também pode machucar. Então, quando você recebe uma rosa, você oferece uma rosa, você fica embebecido com uma rosa, mas, ao mesmo tempo, diante de tanta beleza, ali também tem os seus espinhos. E assim como a vida precisa ser vivida com a intensidade que merece, porém, as pausas do silêncio se faz necessário. Porque é pelas pausas que podemos compreender um pouco mais. A gente vive só a inquietude da intensidade, nós passamos e atravessamos por situações sem olhar de fato onde estão os espinhos. Uhum.
E a cada situação que nós estamos vivendo, atravessando, com pessoas, com situações, nós vamos ter também, se deparar também com momentos difíceis. Então, um desfecho, que a gente vive todo o tempo, a nossa própria tragédia humana. E viver a tragédia humana, é preciso que a gente também saiba silenciar, despertar, abrir os olhos para poder ver também que essa rosa tem espinho. E se a gente vive somente na inquietude, a gente passa a viver somente nas projeções e nos processos, quando a gente simplesmente encontra aquilo que é próprio da intensidade. Uma vida muito intensa é uma vida cheia também de suas atribulações. E a gente precisa também olhar para essa inquietude, porque é a inquietude também que nos move, olhar para a inquietude, olhar para o silêncio, fazer as pausas. E aí a gente pode incluir dentro da vida essa grande frase de Bert: está tudo certo do jeito que está. É um convite altamente intimista. Está tudo certo do jeito que está. Mas a gente só pode compreender se fizermos as pausas, se fizermos o silêncio, se diante da rosa a gente souber também que existem espinhos. E incluir tudo. Porque quanto mais nós excluímos uma parte, essa parte volta com muita força. Então, o que é que nas nossas vidas precisamos incluir? Então, quem está aqui nesse grupo, a gente possa fazer uma parada existencial e olhar para tudo, para poder incluir a rosa e os espinhos. Respira. Estou adorando a sua leitura, Mari. Hoje vai ser seu dia de leitura. Disposta? Sim, eu continuo lendo. Sim, por favor. Vida e morte. Quando dois Zulus se encontraram, um deles disse: eu vi você. Ainda está vivo? Sim, respondeu o outro. Ainda estou vivo. E você? Eu também estou vivo. Um estranho pergunta a um Zulu, aparentemente desocupado: você não se aborrece? Ele responde: mas se eu estou vivendo, nada lhe falta que precise dar mais conteúdo ao sentido da sua vida. A mesma atitude encontramos num dos fiéis companheiros de Corantim, o último dos Stalfes. Estava preso num castelo e jogava xadrez com um amigo quando o mensageiro veio avisá-lo. Dentro de 1 hora você será executado. Ele disse ao amigo: continuemos o jogo. Continua? Sim, sim. O hóspede. Em algum lugar muito longe daqui, onde outrora foi o faroeste, alguém caminhava, com uma mochila às costas, por uma vasta paisagem deserta. Depois de andar horas a fio, quando o sol já ia alto e ele tinha muita sede, avista no horizonte uma fazenda. Graças a Deus, pensa ele. Finalmente alguém nesse emo. Vou à sua casa, peço-lhe algo de beber.
e talvez nos sentemos na varanda para conversar, antes que eu retome meu caminho. E fica imaginando como será bom. Porém, ao se aproximar, avista o fazendeiro trabalhando no jardim, de frente à sua casa, e é assaltado pelas primeiras dúvidas. Talvez ele esteja muito ocupado. Se eu lhe falar do meu desejo, irei incomodá-lo. Ele pode pensar que sou grosseiro, e assim, quando chega ao portão do jardim, apenas acena para o fazendeiro e passa adiante. O fazendeiro, por sua vez, o avistara de longe e se alegrara. Graças a Deus, pensou, finalmente alguém nesse emo. Tomara que ele venha à minha casa. Então vamos beber juntos e talvez nos sentamos na varanda para conversar, antes que ele retome o seu caminho. E entrou em casa para esfriar uma bebida. Porém, ao ver o estranho aproximar-se, começou também a duvidar. Certamente ele tem pressa, e se eu lhe falo de meu desejo, vou incomodá-lo, e ele pode achar que estou me intrometendo. Contudo, talvez ele tenha sede e venha espontaneamente à minha casa. Melhor é ficar no jardim, na frente da casa, e fingir que estou ocupado. Lá ele terá de me ver, e se realmente quiser, vai vir à minha casa. Certamente o dirá. Então, quando o outro apenas lhe acenou de longe e prosseguiu em seu caminho, ele disse, que pena. O estranho continua a caminhar. Entretanto, o sol ainda sobe mais e a sede aumenta, e passam-se horas até que ele avista outra fazenda. Então diz a si mesmo, dessa vez irei à casa do fazendeiro, quer isso o incomode ou não. Tenho muita sede, preciso beber alguma coisa. Entretanto, o fazendeiro também o avistara de longe e pensou, tomara que ele não venha à minha casa. Só me faltava essa. Tenho muito o que fazer e não posso me preocupar com estranhos. E continuou a trabalhar, sem levantar os olhos. O estranho, porém, o avistou no campo. Foi até ele e disse, tenho muita sede, por favor, dê-me algo para beber. O fazendeiro pensou, agora não posso mandá-lo embora. Afinal, também sou humano. Levou à sua casa e lhe trouxe algo para beber. O estranho disse, reparei em seu jardim. Reparei em seu jardim. Nota-se que aqui trabalhou alguém que entende e ama as plantas e sabe do que elas precisam. O fazendeiro ficou contente e disse, pelo que vejo, você também entende disso. Sentaram-se e tiveram uma longa conversa. Então o estranho se levantou e disse, já é tempo de ir embora. Mas o fazendeiro se opôs. Veja, disse ele, o sol já baixou. Passe a noite em minha casa. Então nos sentaremos na varanda e conversaremos antes que você prossiga o seu caminho pela manhã. E o estranho concordou. À tardinha ele se sentou na varanda e a paisagem distante se transfigurava na luz do crepúsculo. Quando escureceu, o estranho começou a contar como o mundo mudou para ele desde que percebeu que alguém o acompanhava por toda parte. De início, não quis acreditar que alguém constantemente o seguia, parando quando ele se detinha e levantando-se junto quando ele ia embora. E precisou de tempo até entender quem o acompanhava. Minha companheira permanente, disse ele, é minha morte. Eu me acostumei tanto a ela que não quero mais sentir sua falta. Ela é minha melhor amiga, a mais fiel. Quando fico em dúvida sobre o que é certo e como devo prosseguir, fico um momento em silêncio e lhe peço uma resposta. E me exponho totalmente a ela, com toda a sua receptividade. Sei que ela está ali e eu estou aqui. E, sem me apegar a desejos, aguardo dela alguma indicação. Quando me recolho e encaro corajosamente, vem-me, depois de algum tempo, uma palavra dela, como relâmpago que ilumina a escuridão, e eu ganho clareza.
Esse discurso soou estranho ao fazendeiro. Em silêncio, ficou olhando longamente para dentro da noite. Então também viu sua companheira, sua morte, e se curvou diante dela. Sentiu como se a vida que lhe restava se transformasse. Ficou saborosa, como o amor que conhece a despedida. E, com o amor, cheia até as bordas. Na manhã seguinte, comeram juntos e o fazendeiro disse: mesmo que você vá, uma amiga fica comigo. Então saíram ao ar livre e se estenderam as mãos. O estranho prosseguiu seu caminho e o fazendeiro voltou ao seu campo. Lindíssimo, hein? Profundo, né? Então, isso nos remete a esse grande encontro que às vezes, a nossa imaturidade rejeita, porque essa grande companheira, a morte, ela vai estar sempre ao nosso lado. Dormimos e acordamos com ela. Eu acho que é uma das pessoas, né, que nos dá esse alento de trazer a morte para próximo da vida. Então, Humberto, com a sua genialidade, nos convida a termos menos medos. E a gente sair tanto desse polo do desejo. Vamos num polo muito intenso do desejo. Queremos tudo. Posso dizer que quando nós queremos tudo, criamos muitas realidades também, benéficas, mas essa realidade também precisa estar olhando nesse todo, nesse tudo, também diminuindo os nossos medos, para que a gente possa encarar as nossas humanidades. No primeiro parágrafo que você começou a reler, ele falava dos Zulus, né? Uhum. Então, foi onde Bert ele pôde vivenciar, ter muitas experiências fantásticas, e foi com os Zulus que ele compreendeu muita coisa, né? Principalmente dentro desse processo da inocência e da culpa, onde ele pôde vivenciar muitas das experiências que ele trouxe para as constelações familiares. Então, os Zulus, o sistema de educação é bem diferente, e foi lá que Bert começou a perceber que quando uma pessoa assassina o outro, o assassino vai morar na casa do assassinado. E essa é a grande punição e o grande aprendizado, tanto para um lado, para um sistema, quanto para o outro. E aí ele percebe que vítima e perpetrador caminham juntos. Então, nesse encontro de homens, que ele termina falando sobre a morte, e quando ele está em dúvida, ele pergunta. Então, quando estamos em dúvidas, a quem perguntamos? E recebemos sempre uma resposta. Então, quando está em dúvida, ele se expõe à dúvida e pergunta para receber a resposta. Olha a grande lição que essa história nos traz. Para que a gente possa atravessar os nossos medos. Para que a gente possa viver profundamente o que é essencial, com todas as consequências do que é essencial. O que é essencial, como ele diz, é simples, porém não fácil. O essencial
é o que é fundamental, que não é fácil. Viver não é fácil. E olhar para a vida consequentemente, e estarmos felizes com esta vida, e dizermos sim a todas as possibilidades que ela nos oferece, é estarmos no lugar mais humilde. E Berta dizia assim, né? Mesmo enquanto minha vida foi mais próspera possível, eu sempre gostei do simples. E isso também é um grande convite, né, para que a gente possa estar vivendo as nossas vidas o mais simples possível, mesmo com todas as oportunidades que a vida nos dá, de ganhos financeiros, de oportunidades de crescimento, de êxito profissional. Mas quanto mais eu tenho minha atitude mais humilde, de olhar para a vida como assim, como eu olho para a morte, quando eu faço as referências, né? A referência e a reverência aos mortos, reverência à família, reverência às nossas origens, reverência à própria vida. Então, isso converge e emerge para um lugar da prosperidade. Na última live, nós falamos sobre essas consciências, as consciências e o êxito na vida. Então, que consciências são essas que eu preciso ampliar? Não só a consciência pessoal, mas olhar para a consciência coletiva, olhar para a consciência espiritual. Bert Hellinger nos coloca no lugar de profundidade. Agora, precisamos ter lastro para assumir, compreender e reverenciar essa profundidade. A profundidade do amor do espírito. A profundidade que nos leva a esse lugar amplo, onde tudo precisa estar incluso. E para estar incluso, é preciso ter coragem, porque a vida só nos pede isso, que sejamos bons e que tenhamos coragem. Então, que a gente possa ficar com essas leituras durante essa semana, para que a gente possa refletir profundamente as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Quanto mais despertos, mais fazemos escolhas conscientes. Quando fazemos escolhas inconscientes, elas também estão a serviço do nosso sistema. Nada é em vão. Tudo tem uma razão de ser e de existir e de coexistir. Então, essas paradas das terças-feiras, elas nos levam para esse lugar, cada vez mais inteiros, cada vez mais despertos e cada vez mais conscientes e consequentes. Para que a gente aprenda a ter constância e reconhecimento da grandeza e da gratidão pelos encontros. A gratidão, da grande movimentação que se chama gratidão, que é o reconhecimento, que é o lugar. Esse lugar hierárquico, essas leis da vida, que é as leis do amor, a gente possa estar ampliando cada vez mais, diminuindo os nossos danos e proporcionando mais vida. Mais vida, mais alegria, mais vida, mais contentamento com a vida. E com isso, mais sucesso na vida. E a gente já compreendeu agora, né?
que o sucesso é esse movimento para o mais, ir para o mais. Consequentemente, estarmos cada vez mais equilibrados, né? Nessa balança entre equilíbrio e desequilíbrio, estarmos mais próximos do centro. Que é isso que o Berto fala. No centro, sentimos leveza. Quando estamos centrados, nós temos um despertamento diferente de quando estamos na intensidade e na polaridade, para diminuir a nossa separatividade, para sermos seres mais uno, mais integrados com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa missão, com aquilo que nós viemos fazer aqui. Porque todos nós temos um grande propósito de vida para estarmos aqui. Que nenhuma vida seja em vão. Que todos nós tenhamos sempre um grande propósito de estarmos aqui. Então, chegamos ao final, né? Mari, muitíssimo obrigada, e todos que estão presentes. E quero conversar com a Martinha para a gente colocar no grupo o que nós acabamos de vivenciar aqui. Muito obrigada a todos. Um grande beijo, até a próxima terça-feira. Obrigada, Maria, por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Gratidão. Gratidão também, querida. Beijo grande.